Bueno, gracias. Primeiramente, isso. Bueno, depois que Tica falou, eu posso dizer que a CSA afirma abaixo de seu discurso e poderia agora simplesmente dar a nada. Essa é a unidade que construímos na campanha. Mas me gostaria de saludar muito a los companheiros e companheiras del PIT-CNT, os anfitriões aqui neste ato, na Central Fraterna, a la CSA, saludar os companheiros de ESNA, saludar os companheiros de la FSM, amigos, fraternos e companheiros de luta sindical aqui em nossa região. Saludar e agradecer muito a meu secretário-geral, Victor Baez, que está aqui e permitiu que eu falara aqui em nome de nossa confederação, a CSA. E saludar nosso querido amigo Pepe Mujica, que estuve no Congresso da CSA em abril deste ano em São Paulo. Isso um excelente debate aí com nós outros, e reafirmar nosso interesse da jornada continental, que Pepe seja um militante da jornada, seja um voceiro da jornada, seja um impulsionador da jornada, que aproveite todo o respeito e o carinho que o mundo e a América Latina têm por Pepe, para que Pepe seja o principal militante da jornada continental contra o neoliberalismo e por la democracia. Invitamos a isso, Pepe. Hoje, concluímos em Brasil a luta e a campanha contra o golpe. E no mesmo minuto que concluímos a campanha contra o golpe, começamos a resistência ao governo golpista. Não vai atender um minuto de trégua por parte dos movimentos sociais em Brasil, por parte de setores políticos deste governo golpista de Michel Temer. Creio que a caracterização que Tica, isso aqui é perfeita. E não é uma coisa de um discurso. Não há uma mulher no Ministério de Temer. Não há um negro no Ministério de Temer. Não há um de orientação sexual, por lo menos declarado, diferente dos héteros. É um governo que tem uma presença conservadora enorme. Agora, o golpe em Brasil, há que entender muito claro, não foi somente um golpe contra Dilma, foi um golpe contra a democracia, porque o que ameaçou em Brasil é a democracia. Foi um rompimento institucional muito intentando de uma maneira muito clara poner um viés de legalidade, com os trâmites dentro da Câmara de Deputados, depois do Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, com direito à defesa e etc. Pero é um rompimento institucional, porque não havia crime de responsabilidade e, portanto, um golpe contra a democracia. É um golpe também contra o povo, porque, como a Tica, o programa do fundamentalismo neoliberal do governo golpista só é possível ser aplicado em um golpe, porque não havia nenhuma possibilidade que em Brasil esse programa for elegido por a maioria dos brasileiros e brasileiras. Nenhuma. Não havia nenhuma possibilidade de um candidato a presidente dizer: vamos congelar durante 20 anos a inversão pública no Estado brasileiro. 20 anos que não vai ter inversão. Significa que a população aumenta, as gerações vêm e não vai ter plata para a saúde, para a educação, para a vivenda, para atendimento das questões básicas aí. Vai diminuir bastante, poner quase nada, um Estado que pueda atender as demandas de nosso povo, que há algumas pessoas que vivem já, não? Como 200 milhões. Então, um pouquinho. Então, não é possível atender a estas demandas com a diminuição do Estado da forma como está sendo proposta. Não passaria um debate aberto na sociedade, firmar o TISA, firmar o TTP, firmar os tratados de livre comércio que o canciller golpista José Serra intenta poner em la agenda del dia em nosso país. Não passaria
frente a um processo democrático, a ideia de aumentar a jornada de trabalho conforme defendido por um diretor da Fiesp para 80 horas semanais. O objetivo é chegar a 60 horas. Não passaria a destruir as vacações conquistadas na legislação laboral. Não passaria o direito da negociação coletiva e que intentam pôr uma trampa grandíssima para os trabalhadores organizados em sindicato, que um acordo entre o sindicato e o patrão pueda prevalecer frente à lei, o negociado frente ao legislado. Significa que a imensa maioria dos trabalhadores do Brasil estaria ameaçado a perder o piso básico de direito que temos hoje em las leis laborais em nosso país. O tema do pré-sal, com a privatização do pré-sal, já recebendo a Shell dentro da Itamaraty, em Brasil, para charlas com o canciller golpista. O ataque duríssimo ao Mercosul. Não nos iludamos. Nós conhecemos a interna brasileira, sobretudo do canciller, que sempre se comportou contra o Mercosul. Sempre. Não? E este programa e esta forma não passaria se não der um golpe em la democracia brasileira. Pero, o que isso tem a ver com nossa jornada? Tudo a ver. Tudo. Porque estamos desafiados e desafiadas, trabalhadores e trabalhadoras, movimentos sociais e etc., a sair de duas trampas. Havia, em muitos governos progressistas e de esquerda em nossa região, a ideia que a demanda nacional era tão grande que muito de nossa ação política, social e sindical se quedou em nossos países. Isso passou em Brasil, com muitos movimentos, aqui, em Venezuela, em Bolívia, em Equador, em Argentina e etc. E agora, a história nos mostra muito claramente, a única forma de se avançar com um governo progressista, um governo de esquerda, é se estamos juntos na América Latina, numa integração real que sirva ao povo. Porque nacionalmente não há forma. E isso o Brasil demonstrou. Isto o Brasil demonstrou. Eu não tenho nenhuma mania de grandeza, não sou desses brasileiros que pensam que somos o mais grande do mundo, por el contrário. Já falei uma vez que se não for brasileiro, me gostaria de ser uruguaio, pero sou brasileiro, paciência, nada é perfeito. Agora, o golpe em Brasil, o significado de sua economia, de sua população, de sua complexidade, é muito duro para o conjunto dos países. Muito duro. Porque se passou em Brasil, por que não se pode passar no Uruguai? Por que não pode passar em Bolívia? Por que não pode passar em Venezuela? Por que não pode passar em El Salvador? E aí vamos na lista. A segunda trampa que devemos huir, qual é? Não pensar que podemos fazer a resistência solos. Solos não lograremos. Agora necessitamos que todos os uruguaios e uruguaias sejam brasileiros e brasileiras. Que todos nós outros seamos paraguaios, seamos hondurenhos, unificar de verdade uma luta em nossa região para disputar que o ciclo progressista, que não acaba em uma derrota eleitoral, pueda volver a firmar a democracia e volver a trazer ganho novamente para nossa população. Se salimos dessas duas trampas, pensar que solos podemos fazer conquistas e solos podemos resistir, creio que podemos dar um sentido de uma América unida, de uma América em luta e de uma América latina e caribenha que pueda realmente construir um processo de superação. E aí são dois elementos básicos. Não nos enredamos em el debate conceptual da democracia. Que tipo de democracia? Se essa democracia é esta, se é aquela. Uma defesa da democracia como um ambiente contra os golpes em nossa região que nos unifica em um patamar, em um nível de disputa propícia para nosso povo. Graças, Ivan. De disputa propícia, porque é muito mais fácil e muito mais potente hacer uma luta em la democracia
do que uma luta em ambientes autoritários de persecução e de ataques aos direitos democráticos. O segundo tema fundamental, esta jornada ataca o modelo atual. Quando falamos de maneira general do neoliberalismo, é porque é isso que está tentando volver uma terceira ola em nossa região. É isso que estamos atacando. E não nos conformamos também com a democracia formal que se passou na Argentina, que um governo de direita ganhou e hoje quem sofre é a população argentina. Estamos juntos dos trabalhadores e trabalhadoras da Argentina contra as políticas neoliberais de seu governo, mesmo que elegidos. Porque nós outros temos lado. Nós outros temos lado. E o nosso lado não é o lado dos neoliberais, não é o lado de los golpistas. O que chamamos? Chamamos dizer assim, mira, há um modelo e há seus instrumentos, seus agentes, as transnacionais, e seus instrumentos, os tratados de livre comércio. Bueno, é importantíssimo a luta contra o patriarcalismo, contra o machismo que a marcha hace. É importantíssimo a luta por justiça ambiental e social que Amigos de la Tierra lo hace. É importantíssimo a luta sindical que hacemos nós outros. É importantíssimo a luta por democracia que hace Rubeleu Sul. É importantíssimo a luta por segurança e soberania alimentar que hace a Via Campesina ou os campesinos. Todas são lutas importantes. Agora, quais são os pontos que podem juntar a todos e todas? Esta jornada. O que queremos e o que vamos fazer é poner esta América em movimento, de maneira unitária, porque cada qual pode pegar este afite e pôr abaixo. Mira, tu pode pegar esse afite e pôr abaixo ESNA, pode pôr abaixo PIT-CNT, podemos pôr a CSA, pode pôr, ponga o que queira abaixo, pero um sentido comum de luta em las Américas. E a expressão máxima seria 4 de novembro, por ser a fecha que derrotamos Alca em Mar del Plata. Não sei se foi 4 ou 5, não sei, mas esta é o sentido. E continuar. Se nós outros lograrmos que os uruguaios e uruguaias mobilize em local de trabalho, em las escolas, em los barrios, em las cidades, em la força política que veio senadoras aqui presente, em el Frente Amplio, em los partidos, em outros movimentos, se lograrmos que a luta uruguaia pueda ser a luta da jornada, e que em Brasil, a luta contra o golpe, será a luta da jornada, e em cada país a sermos isto, vamos ter um sentido unitário de uma força política e social que sim, é possível vencer, porque vencemos Alca com esta força política. E nesse sentido, estamos muito alegres de estar aqui em Montevideo, dizendo, sim, tuvimos um ataque duríssimo à democracia em Brasil, tuvimos um golpe, pero não estamos de rodilhas. Estamos em pé e em pé lutaremos. E aí, companheiros e companheiras, necessitamos muito, e não importa o tamanho do país, necessitamos muito do Uruguai, porque hoje é um símbolo de construção democrática, de inclusão e de liberdade. Não me importa a interna de vós outros, porque interna por interna, a minha já é complicada, brasileira. Não me importa isso, mas importa sim que a força que se construiu neste país, com seus trabalhadores, com sua organização, estejam junto com outros e outras trabalhadoras e trabalhadores em nosso continente. Nós outros vamos ser solamente o movimento sindical, e invito a ESNA a estar junto com nós outros, para fazer um discurso combativo, tem que ser combativo na prática, não em um discurso. Vamos ser mais de 500 atividades em Las Américas hasta 4 de novembro. Vamos ser formação política, vamos volver a debate ideológico, vamos mobilizar e vamos expressar isso de maneira pública. Então, graças ao Uruguai por a solidariedade com o Brasil, graças ao Uruguai por lançar a jornada e a luta continua. Graças.